Oi, hoje eu vou falar da funcionalidade de texto opcional, texto alternativo e sequências de escape no curso completo de Cucumber Java. Vamos lá? Oi, tudo bem? Eu chamo Nilton Santos e sou programador Java certificado pelo Oracle com cerca de 20 anos de experiência. Sou fundador do site craftofprogramming.com. O site craftofprogramming.com é um site educacional focado no ensino de conceitos de ciências de computação, linguagens de programação e ferramentas de software. Se é a primeira vez que você visita o meu canal, por favor subscreve, dá um like, clica no sininho ou bell para você ficar informado sempre que eu publico novos vídeos. Por favor, partilhe esse vídeo com amigos e deixe um comentário com sugestões para eu melhorar os meus vídeos. Vamos lá então começar com a lição de hoje. Bom, então, hoje eu vou falar de os conceitos de texto alternativo, texto opcional e sequência de escape, não é? Como é que você, no seu ficheiro de Cucumber, no seu ficheiro de teste, você define qual é a sintaxe para você definir então esse texto opcional, alternativo e usar a sequência de escape, ok? Como sempre, vamos usar aqui continuar a usar aqui o nosso exemplo da biblioteca, não é? Do serviço da biblioteca, e vou introduzir então um cenário aqui para explicar essa funcionalidade. Então, este aqui é vamos chamar exemplo simples de texto opcional, ok? E vamos ver, aqui na secção de contexto eu já estou a inicializar a minha biblioteca, não é? Como você vê na minha biblioteca, aqui eu tenho 5 livros de computação, tenho 3 livros de sci-fi, tenho um livro de finanças e um livro de romance. Vamos supor que, dado não é, que a minha biblioteca está inicializada, então, não é? Só quero ver. Então, eu tenho 5 livros com o tópico de computação, não é? Eu tenho 3 livros com o tópico de sci-fi e eu tenho um livro com o tópico de finanças e um livro com o tópico de romance, ok? Vamos então implementar estes passos, não é? Vamos implementar todos os passos no nosso definição de passos, ok? Vamos implementar tudo aqui. Bom, temos isto tudo aqui certinho, não é? Então, como você está vendo aqui, a única coisa que está a alterar nesses 4 passos, não é? É o facto de a palavra livros, não é? Está no singular ou no plural, não é? Porque o parâmetro que está a ser passado é um int e você aqui já sabe que o tópico, a gente tem capturado o tópico ou representado o tópico, não é? Com este tipo de parâmetro Cucumber, que captura tudo, não é? Então aqui o nosso int é o número de livros e o segundo parâmetro é o nosso tópico, não é? E então a gente, como vai implementar isto, é o serviço da biblioteca, não é? A nossa biblioteca tem aqui um método, tem aqui livros agrupados por tópico, não é? Então a gente passa aqui o tópico, passamos o tópico, introduzimos aqui uma palavra, aqui, livros agrupados por tópico, não é? E o que temos que fazer então é assert that, esses livros agrupados por tópicos, a gente faz o get passando o nosso tópico, não é? O size, não é? Is equal to o número de livros que a gente passou ali, não é? Então veja o que eu estou fazendo aqui, não é? Uma coisa muito simples, eu estou simplesmente a ir buscar, que não tem parâmetro, não é? A coisa que eu estou a fazer é estou a pedir à minha serviço de biblioteca, dá-me os meus livros, não é? Mas agrupados por tópico, não é? Para cada tópico tem uma lista de livros. E a única coisa que eu estou a fazer aqui é fazer um assert, não é? Confirmar que para esse tópico que eu recebo nesse método, não é?
que o número de livros, a contagem de livros para esse tópico é igual a que eu estou à espera, não é? Mas veja uma coisa aqui, esses métodos todos estão aqui, como eu disse, a única diferença, veja aqui uma coisa, isto aqui é tudo capturado com a gente tem capturado o enums assim, não é? Se você for escrever isto, implementar isto tudo, não é? O que você teria que fazer aqui era pôr, deixamos continuar a implementação aqui. Pronto. Então, você está vendo aqui que a única coisa que é diferente, então, aqui é a palavra livro está no plural, no singular. Então, é exatamente isso que o Cucumber e tem essa funcionalidade de texto opcional. Quando você põe todo o texto que é opcional, neste caso é só a letra S, não é? Quando você põe dentro de parênteses, não é? Então, este passo aqui, não é? A gente está a dizer que no seu ficheiro de Cucumber, o texto que você tem, eu tenho por exemplo, livro com o tópico de computação, ou eu tenho, por exemplo, 5 livros com o tópico de computação, não é? Portanto, você não precisa desses passos aqui nenhuns, não é? Então, porque isto aqui, como eu digo, como você vê aqui, todos estes passos estão a ser capturados pelo facto de a gente estar a pôr a palavra, ou neste caso a letra S, estamos a pôr em parênteses, porque é como eu digo, isso é assim que você diz o Cucumber, porque isso é um texto opcional, não é? Bom, vamos lá executar este ficheiro e como você vê aqui, o passo de pesquisa de livros, não é? Passou, ok? Então é assim com que você define o texto opcional. Vamos agora falar do texto alternativo, não é? Como sempre, vamos criar aqui um novo cenário para ilustrar essa funcionalidade. Exemplo simples. Esqueci-me de pôr aqui o S. Exemplo simples de texto alternativo. E, mais uma vez, vamos supor que, dado que a minha biblioteca está inicializada, tem aqui no meu passo aqui no contexto, não é? Vamos supor que, então, eu quero... Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Vamos supor que eu quero escrever o meu passo, identificando, usando a palavra livros, não é? Como a identificação do meu livro, ou eu posso também referir aos meus livros como títulos, não é? Por exemplo, imagine que eu quero escrever os meus textos assim, não é? Obviamente que eu posso fazer isso para os livros, para frases que estão no singular, não é? Por exemplo, tenho um livro ou um título, não é? Imagine que eu quero, numa definição de passos, ter a opção de referir ao conceito de livro usando a palavra livro ou a palavra título, não é? Então, vamos lá criar esse step definition na mesma classe, aqui, e vamos lá então ver como é que a gente pode definir isso, não é? Veja uma coisa, nós já tínhamos um passo aqui, não é? Aqui, não é? Nós já temos esse passo aqui com o livro, não é? Então, para você capturar o título, você simplesmente tem que pôr um /, não é? E escreve título e, obviamente, vai usar o S também aqui. E pronto, é só isso que você precisa fazer, você não precisa fazer mais nada. Então, aqui tem dois conceitos que a gente já introduziu. Dentro de parênteses, você está a dizer o texto opcional, não é? E o /, não é? Você está dizendo aqui no // é alternativo, isto é, esta Cucumber Expression, não é? Captura, não é? Ou se aplica a qualquer um destes exemplos aqui. O exemplo que temos, onde a gente usa a palavra livros, não é? No plural. Quando a gente usa a palavra livro no singular, por causa daqui. E depois o título, que a gente introduziu agora, títulos ou título, não é? Isso é assim que você introduz, então, o texto alternativo. Vamos mais uma vez executar, não é? Então, como fazer? Como você vê aqui, exemplo simples de texto alternativo. Este passo passou e o cenário texto opcional. Ok? Bom, o último conceito que eu quero introduzir aqui hoje é sequência de escape, não é? Vamos então, mais uma vez, escrever aqui um cenário muito simples, exemplo simples de sequência de escape. Ok? E vamos escrever aqui um passo muito simples, em que é exemplo
com sequência de escape. Yay, ok? Vamos implementar isto, que é para você ver como é que isso é, então, definido. Então, com esta definição, o que é que estamos a dizer ao Cucumber? Veja uma coisa, se você não põe você não faz o escape, para fazer o escape no Java, não é? Você tem que usar 2 backslash, não é? Por que 2 backslash? Porque o backslash no Java tem um significado especial, é um caractere que você usa para, por exemplo, definir o new line ou definir o tab, não é? Então você tem que usar 2 backslash, não é? Você está escapa o backslash, não é? Tem que usar 2. Pronto, então, por que nós precisamos de usar o backsplash? Porque se você não usa o backsplash, não é? O Cucumber vai interpretar isso, o texto que está em yay com o ponto de exclamação, como a gente introduziu antes, como um texto opcional. Mas não é isso que a gente quer dizer. O que a gente quer dizer é, esse texto não é um texto opcional, é o texto exato, literal, como está definido no seu passo, não é? Então é assim que a gente faz. Aqui vamos só completar isto, escrevendo aqui o livro se você quiser, e mais uma vez vamos executar para confirmar que o teste está passando, não é? Como você vê, funciona. Então este vídeo simples, esta lição, foi para introduzir a sintaxe da funcionalidade de texto opcional, texto alternativo e sequência de escape no Cucumber Gherkin para o Java. Tchau, tchau!